Bem-vindos ao fascinante mundo da mitologia grega, que deixou uma marca indelével na cultura ocidental. As histórias de deuses, heróis e criaturas míticas têm cativado pessoas por séculos. Mais do que meras histórias, esses mitos eram parte integrante da vida cotidiana na Grécia Antiga, explicando fenômenos naturais, ensinando lições morais e proporcionando uma herança compartilhada. A influência da mitologia grega se estende por muitas áreas da arte e da literatura. Poetas antigos como Homero e Hesíodo imortalizaram esses mitos em poemas épicos, enquanto escultores e pintores deram vida aos deuses por meio de sua arte. Ainda hoje, livros, filmes e programas de TV modernos se inspiram nessas histórias antigas. Filósofos como Platão e Aristóteles se referiram a esses mitos, usando-os para explorar ideias complexas sobre a humanidade e o universo. Essa mistura de narrativa e investigação ajudou a moldar o pensamento ocidental. Hoje, a mitologia grega continua sendo um tema popular de estudo e entretenimento, oferecendo uma janela para as crenças e valores de uma civilização antiga e fornecendo insights sobre a condição humana e os temas atemporais que conectam a todos nós. O panteão grego era uma assembleia complexa de deuses, cada um com sua própria personalidade e domínio distintos. No topo estava Zeus, o rei dos deuses, governando o céu e o trovão, tendo como símbolos o raio, a águia e o carvalho. Zeus era reverenciado não apenas como um governante poderoso, mas também como um protetor da justiça e da hospitalidade. Sua esposa e irmã, Hera, a rainha dos deuses, era a deusa do casamento e da família. Apesar de seu papel nobre, Hera era frequentemente retratada como ciumenta e vingativa, especialmente em relação às muitas amantes de Zeus e seus descendentes, adicionando profundidade e complexidade à sua personagem. Outros deuses importantes incluíam Poseidon, o deus dos mares, brandindo um tridente e associado a cavalos e terremotos, e Hades, o frequentemente incompreendido deus do submundo, governando os mortos e responsável pela vida após a morte, raramente deixando seu reino sombrio. Cada deus tinha seus próprios mitos e histórias, profundamente entrelaçados com a vida das pessoas que os adoravam, explicando o mundo ao seu redor e fornecendo lições morais. A mitologia grega é rica em histórias de heróis que embarcaram em jornadas incríveis e enfrentaram desafios assustadores. Um dos heróis mais famosos é Hércules, conhecido por sua força imensa e os 12 trabalhos que realizou, incluindo matar o leão de Nemeia e capturar a corça de Cerineia. As aventuras de Hércules exemplificavam bravura, força e perseverança. Outro herói renomado, Perseu, derrotou a Górgona Medusa com presentes dos deuses, como um escudo espelhado e sandálias aladas. Usando sua inteligência e bravura, ele voltou o olhar mortal de Medusa contra ela, destacando a importância da esperteza e da coragem. A história de Odisseu, o protagonista da Odisseia de Homero, é outra pedra angular da mitologia grega. Após a Guerra de Troia, Odisseu embarcou em uma jornada de 10 anos para retornar para casa em Ítaca, enfrentando vários desafios como o ciclope Polifemo e a feiticeira Circe. Sua história é um testemunho da resiliência e desenvoltura humana. Esses heróis e suas aventuras serviram como exemplos morais, ensinando lições sobre coragem, lealdade e o espírito humano, continuando a inspirar e cativar o público em todo o mundo. Os mitos gregos desempenharam um papel crucial na vida cultural e religiosa da Grécia Antiga, profundamente enraizados nas práticas cotidianas do povo. Festivais, rituais e cerimônias frequentemente se concentravam nesses mitos. Por exemplo, os Jogos Olímpicos eram realizados em homenagem a Zeus e apresentavam competições atléticas e sacrifícios. Os mitos também influenciaram a arquitetura e o planejamento urbano gregos, com templos dedicados a vários deuses construídos em toda a Grécia. Esses templos não eram apenas locais de culto,
mas também centros da vida comunitária. O Partenon em Atenas, dedicado a Atena, é um dos exemplos mais famosos. Além disso, os mitos gregos eram usados para explicar fenômenos naturais e comportamento humano, fornecendo uma estrutura para entender o mundo e lidar com suas incertezas. Mitos sobre a mudança das estações, como a história de Deméter e Perséfone, explicavam o ciclo da vida e da morte. A importância cultural dos mitos gregos se estendeu além da Grécia, influenciando a mitologia romana e, posteriormente, a literatura e a arte ocidentais. O legado duradouro da mitologia grega é uma prova de seu profundo impacto na cultura humana. O submundo grego, governado por Hades, era um reino complexo. Era para onde as almas dos mortos residiam. O submundo era dividido em várias regiões. Os campos elíseos eram para heróis e virtuosos. Os campos asfódelos eram para almas comuns. O Tártaro era um abismo de tormento eterno. A jornada envolvia cruzar o rio Estige com Caronte. As almas pagavam uma moeda pela passagem. Os mitos enfatizavam a importância de viver virtuosamente. O folclore brasileiro, como a mitologia grega, é rico em histórias de deuses, espíritos e heróis. Uma das figuras mais conhecidas é o espírito brincalhão Saci Pererê. O Saci é travesso e de uma perna só, semelhante a Hermes. Outra figura é a Iara, uma sereia que atrai homens com sua voz. Isso lembra as sereias gregas que atraíam marinheiros. O deus Tupã, criador na mitologia tupi, é semelhante a Zeus. Ambos são divindades poderosas associadas ao céu e ao trovão. Mitos gregos e brasileiros explicam fenômenos naturais e ensinam lições morais. A mitologia grega continua relevante nos tempos modernos. Essas histórias antigas foram adaptadas para inúmeros livros, filmes e programas de TV. Elas fornecem uma rica fonte de inspiração para criadores e ressoam com o público em todo o mundo. Os temas de amor, poder e heroísmo são universais e atemporais. Um exemplo notável é a série Percy Jackson, de Rick Riordan, que reinventa os mitos gregos em um cenário contemporâneo. A série apresenta aos jovens leitores o mundo da mitologia grega, tornando-o acessível e envolvente. Esta releitura moderna mantém os mitos vivos e relevantes para as novas gerações. A mitologia grega também influencia a linguagem e as expressões modernas. Frases como calcanhar de Aquiles e caixa de Pandora têm suas raízes nessas histórias antigas. Essas expressões são usadas para descrever as vulnerabilidades humanas e as consequências da curiosidade, respectivamente. Além disso, os mitos gregos são frequentemente referenciados em psicologia e filosofia. Conceitos como o complexo de Édipo e a jornada do herói baseiam-se nesses contos antigos. Ao estudar esses mitos, podemos obter uma compreensão mais profunda da natureza humana e dos desafios que enfrentamos. A mitologia grega oferece uma riqueza de sabedoria e conhecimento. Essas histórias antigas moldaram nossa cultura e continuam a influenciar nossas vidas. Elas fornecem uma janela para as crenças e valores de uma civilização antiga e oferecem lições atemporais sobre a condição humana. As semelhanças entre os mitos gregos e o folclore brasileiro destacam a natureza universal da narrativa. Apesar das diferenças culturais, essas histórias têm propósitos semelhantes e refletem experiências humanas comuns. Elas nos conectam ao nosso passado e nos ajudam a navegar pelas complexidades da vida. Ao estudar a mitologia grega, podemos obter uma apreciação mais profunda pelo poder das histórias. Esses mitos nos lembram de nossos pontos fortes e fracos, nossas esperanças e medos. Eles nos ensinam sobre a importância da coragem, lealdade e resiliência. Em um mundo em rápida mudança, essas lições atemporais permanecem tão relevantes como sempre. Em suma, a mitologia grega não é apenas uma coleção de histórias antigas. É uma tradição viva que continua a inspirar e educar.
Ao explorar esses mitos, podemos obter uma compreensão mais profunda de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. As lições do passado podem nos guiar ao enfrentarmos os desafios do futuro.